Olá pessoal, amiguinho, seja muito bem-vindo ao curso Ponto Jus, o curso que vai com você até a sua aprovação na segunda fase da OAB em Direito Penal. Espero que estejam todos animados, preparados, empolgados para estudar mais um pouquinho aqui, mais uma peça aqui, uma possível peça da segunda fase da OAB. Perfeito? Antes, porém, queria falar uma coisinha com vocês. Não sei se você já viu como que é feita a correção da prova da OAB, da segunda fase. Como que é feita a correção tanto da peça quanto das questões. A correção é feita da seguinte maneira. O examinador, ele coloca assim, ó, endereçamento. Foi feito corretamente, ele põe 0,10. Então, você tem que tirar 6 na peça e nas questões, e ele vai dando décimos de nota para você. Então, se o endereçamento foi correto, 0,10. Peça correta. Então, você apresentou o recurso de apelação corretamente, mais 0,20. Você fundamentou no artigo 593, inciso 1, mais 0,10. E por aí vai. Então, você tem que apresentar a tese que o examinador quer que você apresente. Eu já falei para você, você já viu em outras aulas, que o examinador, ele deixa escancarado aquilo que você quer que ele quer que você peça. E além de você fazer o pedido, você tem que fundamentar. Toda vez que você faz o pedido e fundamenta da maneira correta, o que acontece? Você vai ganhando décimos. Muito bem, o que acontece? Há uma possibilidade de alunos, de você, não conseguir chegar ao 6. Mas quanto mais próximo da nota 6 você chegar, mais fácil fica para, em um eventual recurso, você conseguir alguns décimos. Olha o que aconteceu em um dos recursos que eu fiz. A aluna tirou 5,55. Ficou faltando 0,45. Muito fácil para ela conseguir chegar até a nota 6. Então, eu vou descobrindo, vou procurando coisas ali. E o examinador, eu vou contar um segredo para você. Nem sempre o examinador ele é tão atento. E às vezes ele passa batido. Na maioria das vezes ele passa batido por algumas coisas. Por algumas coisas que você alegou e ele não viu. Então, há uma grande chance, sim, de você passar com o recurso. Então, é por isso que é muito importante você assistir às aulas com atenção, principalmente aquelas aulas de gabarito de peças, principalmente aquelas aulas onde nós analisamos cada uma das questões que caíram. Por quê? Porque o examinador, ele não é tão criativo assim. E ele faz cair nas provas seguintes aquilo que ele já pediu em provas anteriores. Então, você tendo em mente aquilo que você tem que pedir, sabendo onde fundamentar, fica mais fácil, inclusive em sede de recurso. Professor, você está sendo pessimista, você quer dizer que eu não vou passar? De maneira nenhuma, eu estou sendo realista. Se Deus quiser, esse vídeo, isso que eu estou falando agora, não serve para você. Porém, sendo realista, se servir, quanto mais próximo você tiver, mais fácil será você conseguir a sua aprovação. Perfeito? Então, fique atento, veja tudo que o examinador colocou no problema para que você consiga enfrentar cada um dos tópicos e você consiga ou passar direto, que é o nosso objetivo, ou, numa eventualidade, você passar por intermédio de um recurso. Perfeito? Então, vamos tratar agora de mais uma peça que ela é importante. Porém, na prova da OAB ela não é tão exigida assim. Você já sabe que as peças preferidas da OAB são apelação e memoriais finais. Porém, já é uma peça que já caiu anteriormente. Ela pode vir a cair novamente. Alguns alunos, alguns candidatos não conseguirão fazer, mas você, aluno Ponto Jus, não será pego de surpresa. Você estará preparado e se cair um agravo em execução, você saberá fazer. Perfeito? Então vamos lá, vamos trabalhar agravo em execução. Agravo em execução é o recurso que cabe contra as decisões proferidas no âmbito da execução penal. Perfeito? É isso. Teve alguma decisão
em fase de execução penal é agravo em execução. Isso está no artigo 197 da Lei de Execuções Penais. Se você assistiu já às aulas de questões, você viu que isso caiu várias vezes na prova da OAB. Contra a decisão na fase de execução, cabe qual recurso? Agravo em execução ou recurso de agravo. Perfeito? Onde está isso? Artigo 197 da Lei de Execução Penal. Antigamente, gente, antes de 1984, a execução penal ela era trabalhada no Código de Processo Penal. Então, contra as decisões proferidas no âmbito da execução penal, cabia qual recurso? Recurso em sentido estrito. Hoje não cabe mais esse recurso, não cabe mais o recurso em sentido estrito. Cabe o quê? Agravo em execução. Artigo 197. E por que 1984? Porque a Lei de Execuções Penais é de 1984. E quando surgiu a lei, então parou de ser utilizado o recurso em sentido estrito, passou a caber o recurso de agravo. Aí só que acontece o seguinte, quando você vai lá no artigo 197 da Lei de Execução Penal, você percebe que só está escrito assim, ó, da decisão do juiz caberá agravo. Mais nada. Não fala de procedimento, não fala do prazo, não fala da petição de interposição, absolutamente nada. Na época, houve uma divergência doutrinária. Cabe qual procedimento? Muitos doutrinadores defendiam que cabia o quê? O procedimento do recurso de agravo do processo civil. Outros doutrinadores disseram o seguinte, não, negativo. Para o recurso de agravo da execução penal, nós temos que utilizar o procedimento do recurso em sentido estrito. Por quê? Porque é o recurso em sentido estrito que faz, às vezes, do recurso de agravo do processo civil. Entenderam? Então, alguns entendiam que era o procedimento do agravo do processo civil, porque tem o mesmo nome, e outros falaram o seguinte, negativo. Aquele recurso que faz, às vezes, do agravo no processo penal é o do recurso em sentido estrito. Então, o procedimento que nós devemos adotar é o mesmo procedimento do recurso em sentido estrito para o recurso de agravo em execução. Esta é a tese que prevaleceu, é isso que você responderá na sua prova. Você fará o recurso de agravo em execução da mesma maneira, com algumas diferenças que nós vamos ver aqui hoje, que você faz um recurso em sentido estrito. Perfeito? Então, são recursos muito parecidos, são recursos irmãos. Aí você vai falar assim, pô, se o recurso em sentido estrito parece com a apelação e o recurso de agravo em execução parece com o recurso em sentido estrito, então é quase a mesma coisa. Como você é inteligente, é isso. É por isso que eu quero que você assista essas aulas. Por isso que eu preciso que você entenda que não é um bicho de 7 cabeças a prova da OAB. Se você sabe fazer com pequenas modificações, você sabe fazer os outros. Perfeito? Então o estudo vai ficando mais fácil. Tá certo? Então vamos lá. Continuando aqui. Qual é o prazo, então, para a interposição do recurso de agravo em execução? O mesmo prazo para a interposição do recurso em sentido estrito, 5 dias. Qual é o prazo para a apresentação das razões recursais? No RESE não eram 2 dias? Muito bem, aqui para o agravo em execução também será 2 dias. Outra coisa, você tem no recurso de agravo em execução que apresentar peça de interposição e também apresentar as razões recursais. As duas peças você terá que datar se o examinador pedir para que você date no último dia do prazo. Você vai colocar o mesmo prazo, tanto na petição de interposição quanto nas razões recursais. Perfeito? Tem inclusive uma súmula, tá, pessoal? Súmula 700 do STF. Anote aí, você tem a apostila também, anote essa súmula. Ó. A súmula 700 do STF diz que é de 5 dias o prazo para a interposição de agravo contra a decisão do juiz da execução penal. Então, para você fundamentar, inclusive, em uma eventual questão
da segunda fase da OAB, qual é o prazo, você tem que se lembrar dessa súmula 700 do STF. Perfeito? Mais uma coisa que você não pode esquecer. Assim como o recurso em sentido estrito, o agravo em execução também tem o quê? Muito bem, os mais atentos. Juízo de retratação. Você também vai pedir que o juiz se retrate da decisão que ele proferiu. Você se lembra, né? Se você está assistindo às aulas na ordem, você que já assistiu, você que já estudou, você que já entendeu o recurso em sentido estrito, você se lembra que na petição de interposição nós vamos requerer que o juiz se retrate da decisão anteriormente proferida. Com base em qual artigo? 589 do Código de Processo Penal. Aqui você usa o 589 por analogia. Então você coloca 589 por analogia, tá? Ou simplesmente nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal. Perfeito? Então não se esqueça do juízo de retratação. Então não se esqueça também de que o recurso de agravo em execução segue o mesmo procedimento, tem a mesma cara, o mesmo jeitão do recurso em sentido estrito. Que mais? O que se discute em agravo em execução? Amiguinhos, o recurso de agravo em execução, ele não é um recurso que ele é tão exigido na segunda fase da OAB, não é uma peça tão exigida, porque via de regra você só vai enfrentar uma coisa, só um ponto. No momento da execução penal, o que pode acontecer? Ou tem um benefício que você pede para o seu cliente que atendeu todos os requisitos necessários, e aí o juiz não concedeu o benefício. Dessa decisão que não concede o benefício, cabe um recurso de agravo em execução. Ou então, o seu cliente foi submetido a uma condição desfavorável, mais grave na execução da pena. Dessa decisão que agrava a execução da pena do seu cliente, cabe também o recurso de agravo em execução. Então, quando que nós vamos usar esse recurso? Quando nós estivermos em uma execução, na fase de execução, houve um direito que não foi concedido ao seu cliente, ou então uma situação mais grave foi imposta ao seu cliente. Dessas decisões, você vai interpor recurso de agravo em execução. Perfeito? Aqui você não vai tratar de pena, você não vai tratar dessas coisas, tá bom, gente? Você não vai falar de diminuição de pena, condenação, absolvição. Nós não estamos mais nessa fase. Isso aí nós discutimos na fase de conhecimento. Agora ele já foi condenado, ele já está cumprindo pena. Perfeito? Como que você vai chamar o seu cliente? Bom, nós ingressamos com recurso de agravo. Então, ou você chama o seu cliente de recorrente, que eu acho que é o mais tranquilo para que você não se confunda. Chama ele de recorrente. Ou de agravante, porque o recurso é de agravo. Então, ou recorrente ou agravante. Na prova da OAB, como eu falei para vocês, já esse recurso ele não foi tão exigido. Já caiu algumas vezes. Como já caiu algumas vezes, pode cair outras vezes. Porém, não é o predileto dos examinadores. Os prediletos, você já sabe, memoriais finais e apelação. Muito bem, agora eu queria trabalhar com vocês sobre cada uma das situações... deixa eu falar melhor para você não levar você a erro. Eu não vou trabalhar cada uma das situações. Eu vou apresentar várias situações possíveis que se cabe agravo em execução. Porém, existem outras. Então, eu vou trazer para vocês as principais. Então, não pense que são somente estas situações que eu estou trazendo. O que eu vou trazer para vocês são exemplos, são hipóteses que cabem. Mas sempre que estivermos diante de uma decisão em sede de execução, caberá agravo em execução. Essa é a regra que você não pode esquecer. Então, se eu não trabalhar essa aqui e o examinador estiver com o coração peludo e inventar alguma coisa que não está nesse rol aqui, você já sabe, não se desespere. É uma decisão
em sede de execução penal, você ingressa com agravo em execução. Só que nós vamos fazer isso daqui a pouquinho. Vamos para o nosso primeiro intervalo, já já nós voltamos.